Mídias, Educação e Diversidade é o eixo. Dentro desse eixo, nós estamos com o tema Educação, Interdisciplinaridade e Diversidade, e Wagner Pereira de Souza, né, professor, com o título, com o trabalho Educação do Indígena, um assunto que merece discussão, cidadãos da ou na sociedade. Você tem de 10 a 15 minutos para fazer a sua fala, as perguntas serão feitas ao final e poderão ser feitas oralmente, já que aqui é um ambiente que todos podem ativar o microfone. Agora eu vou desabilitar meu microfone e você está com a palavra. Eu sou Wagner Pereira de Souza, eu sou professor de língua portuguesa e das suas respectivas literaturas, da SEDUC, do estado do Mato Grosso. E estou aqui participando desse evento. Eu quero cumprimentar aqui, em nome da nossa mediadora e todos os que participam na sala, quer dizer que é um prazer estar aqui com vocês participando desse evento, que tem aí uma organização muito importante e que, com certeza, vai gerar aqui muito conhecimento científico, para as nossas vidas aí. Muito bem. Meu trabalho, ele tem o nome Educação do Indígena, um assunto que merece discussão, cidadãos da ou na sociedade. Então, meu trabalho já começa com essa provocação, e aqui é importante dizer, relembrar aqui, o que Albert Einstein disse, que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Então, o título do meu trabalho já tem essa função, essa propriedade aí de suscitar, uma discussão em torno do tema. E a gente vai ver ao longo aqui, na medida que a gente for colocando, que existem muitos questionamentos e ainda poucos resultados sobre essa questão da educação do indígena. Uma vez que a escola, desde que a escola veio para todos, ela chegou até todos, mas talvez que todos ainda não chegaram à escola. E eu estou me referindo da forma que a escola tem, a estrutura que a escola tem para poder receber, esse aluno, como ela está tratando, esse aluno, sabendo aí da grande diversidade, que é um dos temas, é parte do tema do nosso eixo 3 aqui, que é a diversidade. Então, o meu trabalho, ele vai mais suscitar discussão do que mostrar resultados, porque é uma coisa que a gente vê entre os teóricos, que existe ainda muito questionamento sobre e pouca estrutura para atender essa demanda que vem de uma forma, assim, bem contundente. Ok, então vamos lá. É inegável que a precariedade que muitos povos indígenas são submetidos referente ao ensino educacional. A maneira que os mesmos são inseridos no espaço escolar comum, os torna reféns de um aprendizado precário. E aqui não é uma crítica destrutiva, mas isso aqui procura suscitar, procura repensar, essa realidade. E aí, por exemplo, na escola em que eu leciono, é uma escola do campo e atende uma grande população, dos povos indígenas. Então, eu estou falando aqui de algo vivido na prática e não de que simplesmente teoria. Então, a gente sabe que é o seguinte, os indígenas, até o 5º ano, eles são alfabetizados na aldeia e quando eles são inseridos, no espaço, vamos dizer assim, no espaço urbano, escolar urbano, somente a partir do 6º ano. E os professores que lecionam na aldeia, que formam esse aluno até o 5º ano, são professores também formados lá na aldeia também, são professores indígenas, ou seja, então eles não têm contato com essa aprendizagem escolar, o que chamar aqui de aprendizagem urbana, vou chamar aqui assim, até o 5º ano. Isso acaba deixando eles distante da realidade que é, a escola tradicional. Até porque eles são lecionados lá, eles são ensinados,
por um professor lá da aldeia mesmo, e que também não tem contato com toda essa organização, que é o ensino, alguns requisitos e por aí vai. Ou seja, então, esse já é um dos problemas, vamos dizer assim, que o meu trabalho vem questionar. Porque a partir dessa série, né, a partir do sexto ano, por exemplo, os alunos já estão alfabetizados, eles já escrevem, leem, já têm um contato mais ostensivo com a educação, ou seja, então eles já estão mais encaminhados, diferente da situação do aluno indígena, que vai ser inserido nesse espaço a partir ali do sexto ano. E a gente vê com frequência, né, que é o que eu coloco nesse próximo tópico aqui, na maioria das vezes, o justificado desinteresse pelas atividades é constante, pois a ausência de contato anteriormente com o modelo em que se deparam era total. Então, ou seja, eles são imergidos numa situação já de imediato e, consequentemente, às vezes não demonstram aquele interesse tanto pelo estudo, e aqui eu quero justificar que o problema não está com eles. O problema aqui diz respeito a uma série de fatores, eu não quero aqui dizer o problema está em tal lugar, mas justificar como funciona essa questão. Porque, normalmente, os conteúdos às vezes não chamam muito atenção, e aí eles acabam, né, tendo às vezes muito o desinteresse. O desinteresse aqui não é um adjetivo para desqualificar ele, não, mas sim para poder apresentar, né, essa questão de como é que isso funciona. E aliado a isso também, né, a dificuldade, né, do professor em si ensinar. Um fator positivo que a gente vê nessa questão é que quando as atividades são da realidade deles, alguma coisa já da vivência que eles trazem, eles têm, assim, uma participação bem contundente, a gente surpreende com algumas atividades que são realizadas quando essa realidade que fala do dia a dia dele, ou seja, vai mexer com aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já vive. Então, o problema não está necessariamente com o indígena, mas com o processo, o modelo em que é inserido e que pode desencadear algumas questões que, como o título do meu trabalho diz, é uma discussão, que merece destaque, porque, uma vez que eles estão inseridos no âmbito educacional, eles devem ser cidadãos da sociedade e não na sociedade. Ampliando, então, essa discussão, eu trago aqui como referencial teórico, né, Maria Aparecida Bergamassi, de 2012, ela tem o trabalho Povos Indígenas e Escolarização, discussão para se repensar novas epistemes na sociedade latino-americana. Ou seja, ela vem suscitar essa discussão, ela traz para si, né, essas implicações que o indígena passa no ambiente educacional. Ela vem falar das dificuldades, ela vem falar, né, da questão de estrutura, do espaço, né, e até desse aprendizado que acaba ficando ali muitas vezes comprometidos. Uma obra muito bacana, ela trabalha bastante isso, e como a gente vê, é uma obra de 2012, e nós já estamos 8 anos depois, e o assunto ainda é bem debatido, é bem pertinente. A escola ainda hoje não consegue ter, então, né, uma dimensão assim exata para atender na íntegra o aluno indígena. O autor também, Roberto Jamiro Bernal, ele trata bem dessa questão, é uma provocação, né, o título dessa obra dele, Índios Urbanos, ou seja, ele vai também, na mesma vertente que a Bergamassi, ele vai também suscitando essa questão ali, ou seja, nessa obra dele já é uma provocação nessa questão. E, finalizando aqui a parte do aspecto metodológico, eu uso aqui também Antônio Carlos Gil com métodos e técnicas de pesquisa social.
ele tem muitas orientações bacanas, assim, que dimensionam, né, orientam de forma contundente a questão da pesquisa, né? Aqui a gente não dá para entrar em detalhes, o tempo é pequeno, mas está aqui citado o autor, e ele trata, assim, com muita propriedade essa questão social, escolar, que também é social. E, por enquanto, esse trabalho ainda é uma intenção de pesquisa, ele não é um trabalho concluído, mas ele tem vertentes a ser traçadas, a buscar, na intenção de trazer, pelo menos, uma claridade. Eu não vou dizer que ele tem a intenção de trazer respostas, mas ele tem a intenção de, pelo menos, clarear essa temática que ainda, nos nossos dias, é um tanto quanto obscura. Nesse contexto, faz-se necessário um repensar escolar, a fim de contemplar a realidade do indígena. Ou seja, através dessas dificuldades, dessas experiências vividas, né, é importante repensar nisso o que a escola poderia fazer para oferecer um ensino que contemple a realidade do indígena. Quais as medidas que teriam que ser adotadas a fim de minimizar esse abismo que existe ali entre a educação, né, e o próprio indígena. A gente vê que é um número muito reduzido de alunos indígenas que chegam ao terceiro ano. Eles começam num pique bom ali no sexto ano, sétimo, oitavo, e aí, à medida que os anos vão progredindo, a desistência é muito grande. Então, é claro que isso não é uma questão só do indígena. A evasão escolar é um problema muito sério em todo o Brasil, mas, como a gente está tratando desse tema aqui em específico, é uma coisa que merece destaque, né? Merece ali ser evidenciado. Wagner, faltam 4 minutos. Desculpa te interromper, mas você me pediu. Tranquilo, obrigado, professor, muito obrigado. Conclui-se disso, né, que a maioria das escolas públicas não possui estrutura pedagógica adequada para atender de forma precisa esse público, ou seja, o indígena, né, a escola não consegue ainda ter uma estrutura que dê a ele, né, que contemple as atividades ali, né, do dia a dia que ele tem na aldeia. Muito bem. Opa, passou o slide de novo, volta. Ok. Sabe-se que não é algo que se resolve de um momento para outro, mas é proeminente a necessidade de se organizar com mais efetividade o ensino, para que os povos indígenas possam receber uma educação que contemple suas práticas naturais. Afinal de contas, o dever da escola é preparar integralmente o cidadão para a vida, cumprindo ali, então, o papel da escola. Somado a isso, que o indígena seja um cidadão e não na sociedade. Essa é a proposta, do meu trabalho, que traz essa discussão aí, e a gente chega aqui ao final, e eu quero agradecer a todos aí que estão nos ouvindo, agradecer também ao evento, a professora mediadora aí, e dizer que é um prazer poder contribuir com essa temática e participar desse evento também maravilhoso. Muito obrigado a todos. Professor Wagner, muito obrigado pela sua participação, né? Eu sou uma entusiasta desse... Eu fico aqui, embora eu não trabalhe diretamente com indígenas, é sempre um assunto que me deixa assim, muito entusiasmada. Eu tenho descendência indígena, então, enfim, é muito rica a sua discussão, muito obrigada, excelente fala, professor.